Meus amigos, eu chamo a atenção de vocês para a coluna da sempre muito bem informada e sempre brilhante Eliane Cantanhede na Folha de São Paulo de hoje. A Eliane é aquela senhora que é também comentarista da Globo News. Ela mudou bastante posição nos últimos meses. Antes era uma jornalista engajada, vamos dizer assim, na agenda do PT. Hoje não. Hoje eu vejo ela de uma maneira mais distanciada e mais objetiva na sua ação jornalística. Mas eu quero comentar da coluna dela hoje. É um trecho que é espantoso, porque ela aqui faz um salto de pensamento. E o salto de pensamento da Eliane Cantanhede é o salto de pensamento que a imprensa inteira está fazendo. Eles não estão tendo coragem de dar nome aos bois. Eu não sei se é coragem ou se realmente é um salto de pensamento, porque a coisa é tão assustadora, é tão dramática, é tão espetacular que é melhor não pensar sobre ela. Então ela está falando aqui que a campanha para 2014 começou logo depois de fechar as urnas de 2012. Eu diria, começou antes. Ela começa errando aí, porque bem sabemos nós que as eleições municipais, especialmente para o Partido dos Trabalhadores, é apenas um degrau na escalada rumo ao poder do Estado de São Paulo, que ela tanto deseja. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto que me deixa realmente espantado com esse lapso mental é o seguinte. Eu vou ler o trecho para poder comentar. Em São Paulo, está principalmente nas ruas, onde a onda de matanças apavora a população. Acua o governo tucano, já combalido pela eternização no poder local, e atiça o governo federal, cheio de gás, depois da vitória da prefeitura. Qual é o ponto aqui? Ela liga a violência atribuída ao PCC contra a polícia militar ao problema da sucessão, mas não faz a necessária conexão para saber quem é o autor mandante dos atentados. Porque enfrentar esse problema, meus amigos, é duríssimo, porque teria que colocar em xeque partidos governantes. Teria que apontar gente graúda como autor de dezenas de homicídios. Isso é gravíssimo. Teria que dizer que existe uma conexão entre partido governante e a subversão da ordem em São Paulo, que se aproxima de uma maneira indelével do que nós poderíamos chamar de terrorismo. O terrorismo como ferramenta de ascensão ao poder. É uma gravidade sem tamanho. Então a Eliane Cantanhede tem o mérito de colocar isso no papel, mas tem o desmérito de se omitir e de não fazer o papel que seria típico de um jornalista, que é investigar as conexões, as relações de causa e efeito entre fatos e mandos. E fica a impressão que essa violência de São Paulo é meramente anódina, é meramente acidental, é meramente um confronto entre facções criminosas que, por definição, são frágeis diante do poder de Estado e a ordem vigente. Não é crível que um simples grupo chamado PCC, por vingança, afronte a polícia militar, uma corporação poderosa, por meses e meses e meses, na verdade anos e anos, matando seus integrantes, de uma maneira que mais parece aquilo que acontece no Oriente Médio. O atirador que o PCC manda para matar policiais é uma espécie de suicida, porque sabe que desse confronto ele não pode sair bem. Mas os elos ligando esse braço armado suicida com a tentativa de conseguir
por parte de A ou B ou C, no poder total, ninguém faz. E olha que Eliane Cantanhede é uma das mais brilhantes jornalistas em atividade. Isso significa dizer que a imprensa inteira está paralisada diante do fato político mais relevante das últimas décadas, que é essa ousadia de tentar determinar o comportamento populacional numa engenharia psicológica de massa extremamente sofisticada pelo uso da violência terrorista. Podemos até falar que realmente estamos diante de uma guerra assimétrica. Mas por que a nossa imprensa faz um salto mental e se omite, mesmo fazendo, como faz a Eliane Cantanhede, a conexão entre uma coisa e outra? Esse salto mental equivale a uma cumplicidade. Equivale a um elemento de desinformação maquinada contra a opinião pública. Não se pode ver o que está acontecendo, ônibus queimados, soldados mortos, civis mortos. Hoje eu estava vendo na imprensa que ontem um soldado meio alucinado matou 2 pessoas estupidamente por medo dele próprio ser morto. Isso é uma loucura. Isso não pode permanecer. E a imprensa ignora, faz saltos mentais, que é uma maneira que eu usei aqui para fazer um eufemismo, para dizer da covardia da nossa imprensa diante do que está acontecendo. Não há uma reportagem sobre o assunto, não há ninguém investigando o assunto. As coisas acontecem como se estivéssemos sonhando, não estamos sonhando. O sangue corre nas ruas, ônibus ardem, chamas, dezenas e dezenas e dezenas de pessoas mortas, impunemente, porque os atiradores últimos são suicidas, muitas vezes não sabem muito bem o que fazem, mas os mandantes sabem. Meus amigos, eu fico com medo do que está por vir diante das evidências, de que parece que há um pacto de silêncio para que ninguém toque nessa ferida exposta, nessa fratura exposta, na verdade, onde carnes, ossos, músculos e sangue correm nas ruas como se nada estivesse acontecendo.